Graça e paz, bom dia, como é que você está? Eu espero que você esteja bem, com seu coraçãozinho cheio de esperança, cheio de fé. E nessa manhã eu tenho uma palavra abençoada para compartilhar com você. Esse texto, ele se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versos 22, 23 e 24. Uma história bem conhecida de todos nós, que é a história de Gideão. Quando Gideão, ele estabelece um altar ao Senhor e diz assim, a palavra do Senhor. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. E então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom, e ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. Até o dia de hoje ainda se encontra esse altar de Gideão. Tudo bem, o que nós podemos aprender daqui? Que a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que há muito mais do que nós podemos ver, muito mais. Sempre a fé vai trabalhar com o desafio de enxergarmos além do que nós estamos vendo. O que você vê hoje, amanhã, ele já não mais vai existir, porque o futuro, de uma certa forma, ele se apresenta ao nosso presente. Ele nos incomoda hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está em busca de coisas que a gente imagina que elas existiram no passado, que elas ainda persistem até o dia de hoje. Conheci um missionário porto-riquenho, morou muito tempo nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil também, já esteve em alguns países. Eu o conheci no Paraguai. E ele disse assim para mim: Marco, eu tinha saudade de voltar e ver a minha casa onde eu fui criado e onde os meus pais viveram, né, que herdaram dos meus avós. E saí de lá depois que eu casei e fui embora, fui rodar o mundo fazendo missão. E bateu aquela saudade de voltar e ver o lugar da minha infância. E um dia ele foi lá. E quando ele chegou lá, para surpresa dele, aquele lugar que ele imaginava, estava na memória dele, aquele lugar já não existia mais. Aquele lugar já tinha desaparecido há muito tempo, a casa, a rua, estava tudo modificado. Outras construções passaram a existir. E os seus pais já não existiam mais. Aí ele se deu conta de que aquilo que ele imaginava já havia deixado de existir há muito tempo. Então, as coisas que agora vemos, elas estão aqui hoje, mas elas vão desaparecer amanhã. Mas as coisas que nós não vemos, essas coisas, por incrível que pareça, parece até contraditório, mas elas vão durar para sempre, né? Por isso que Deus nos chama atenção para nós vivermos por fé. Então, o que eu queria dizer, se eu tivesse que colocar um texto, um título, né, para essa pequena devocional, há muito mais do que nós podemos ver, muito mais, irmãos e irmãs, meus queridos e amados irmãos e irmãs, há muito mais do que nós podemos ver. Então, por isso, muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus, as oportunidades na nossa vida, porque nós fixamos os nossos olhos naquilo que se vê e não naquilo que não se vê. Pois aquilo que nós estamos vendo é transitório, mas o que nós não vemos é eterno. Nós muitas vezes nos concentramos naquilo que vemos e não naquilo que nós não vemos, porque as coisas visíveis elas são temporais, mas as invisíveis elas são eternas, né? Então, assim nós fixamos os olhos naquilo que não se pode
enxergar. Devemos fixar os nossos olhos naquilo que não se pode ver, naquilo que não se pode enxergar. Porque o Senhor diz isso, pastor, porque alegrias e tristezas, elas passam muito depressa e nós não podemos nos basear nelas. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Pois concentrar os nossos esforços nos eventos do dia a dia pode nos levar a algum tipo de desistência. Então, deixa eu explicar isso melhor. Quando Jesus disse, já basta o seu dia e o seu próprio mal, a gente tem que entender, nós não podemos ficar morrendo de véspera achando que aquilo que nós estamos, a dificuldade que nós temos hoje, e nós já basta o dia e o seu próprio mal, os seus próprios cuidados, nós enfrentamos o nosso dia a dia, mas sem nos angustiar com o dia de amanhã, porque o nosso futuro, ele já está garantido, né? Então, quando o Senhor nos desafia a vivermos uma visão, a possuirmos uma visão mais ampla, né? Futura, geral, a respeito da nossa vida, ele nos desafia a viver isso agora, já no presente, tomarmos posse disso no presente. Então, às vezes, muitas vezes, a gente tem que dar um passo para trás para a gente poder enxergar com mais clareza. Aquilo que vemos no atual momento, ele é circunstancial, ele é passageiro. Então, lembre-se dessa situação que você já passou e parecia que nunca ia acabar, e um dia ela de fato acabou. Quantas vezes passamos por situações onde elas têm um poder de nos pressionar com relação às decisões que tomamos, elas nos causam tristeza se temos vontade de não fazer absolutamente mais nada, desistimos de projetos, porque essas situações, essas circunstâncias, elas insistem em perdurar muitas vezes durante meses e às vezes até anos, coisas que entristecem o nosso coração, que nos tiram a nossa força, minam a nossa capacidade de esperar no Senhor. E às vezes tomamos decisões precipitadas nesses dias. Não se esqueça, o Senhor, ele já preparou um futuro abençoado para você. Basta que nós possamos nos apossar dessas promessas. Aquilo que vemos hoje é circunstancial. Mas se o Senhor vier, se nós conseguirmos ter essa visão lá do futuro e trazer para o presente, ela nos impulsiona a estarmos realizando o projeto de Deus, né? Então, isso que você vê hoje, amanhã já não vai mais existir, né? Então, Gideão, ele levantou esse altar com um nome, né? Ele trouxe o futuro para o presente. O altar existe até o dia de hoje, né? O importante é entender que a sua felicidade não pode estar no término de alguma coisa, no término de algo que se cumpriu, mas em um processo, né? Se você viver o seu presente de forma intensa, que lhe dê prazer no agora, né? É difícil, não significa que seja impossível, né? Onde Deus está tentando te levar, exige sempre crescimento, exige sempre algum tipo de renúncia. O crescimento não é fácil, ele requer desconforto da nossa parte e um alongamento nesse tempo para se tornar a próxima versão de nós. Lógico. Então sempre tem atualizações, onde as versões elas vão sendo atualizadas e melhoradas nos nossos gadgets, nos nossos celulares, nos nossos computadores, até mesmo numa TV Smart. Então, são coisas que elas ainda virão a acontecer. Não se turbe o vosso coraçãozinho, credes, Pai, credes em Deus, credes também em mim, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende bom ânimo. Essa manhã eu queria deixar essa palavra com você, né? Algumas coisas que você vem esperando, né?
algumas coisas que você cansou de esperar, de tolerar, e por isso coisas que elas estão condenadas a permanecer por meses e até anos, né? Chamamos agora assim como conquistas que também temos buscado em nossas vidas. Tenha certeza disso, de que quando naquele momento Gideão levanta aquele altar, havia muito mais do que ele estava vendo. O Senhor estava vendo e trazendo aquela visão para Abraão. Que o Senhor possa trazer nessa manhã uma visão, uma disposição, uma revelação ao seu coração de que tudo aquilo que você tem vivido hoje não passa de circunstâncias, porque tudo aquilo que você é muito maior do que aquilo que você já fez até agora. Há coisas que ainda estão por vir, coisas maiores que ainda estão por vir, porque Deus nos colocou como um recipiente do seu reino, um recipiente daquilo que é dele, das coisas que são eternas e não das coisas que somente se veem. Conquistamos, né? Um dia aconteceu no nosso passado, conquistamos, mas nós precisamos prosseguir, ir adiante. Então, não fique estagnado, vá adiante, porque o Senhor é contigo. Deus te abençoe, que haja paz, shalom sobre a sua vida abundante. Beijo no seu coraçãozinho.